Quero cumprimentar a todos os nossos queridos alunos do curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vire para o irmão que está do seu lado, diga para ele: meu irmão, seus olhos vão se abrir hoje para ter revelação da palavra de Deus. Amém? Muito importante que você abra o seu coração nessa hora, abra a sua alma, tenha disposição de receber de Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor que venha nos falando hoje. Que seja uma aula cheia da sua unção, que tenhamos o coração renovado. Eu sei que muitos trabalharam o dia inteiro, muitos estão cansados e eventualmente você pode se sentir meio sonolento, né, enquanto eu estiver falando. Mas vamos orar que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê um coração incendiado para aprendermos mais dele. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós oramos hoje que o ânimo, a força, a disposição de cada aluno seja renovado na tua presença. Que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ó Deus, que eles possam com todos os santos compreender a dimensão do teu amor, ter revelação da realidade da tua igreja. Ó Deus, ter entendimento do teu propósito eterno, que possamos nos envolver nesse propósito hoje, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Hoje vamos avançar para o capítulo 3 do livro de Gênesis. Então, o primeiro capítulo de Gênesis, nós vimos o propósito eterno de Deus com o homem. E como é que esse propósito pode ser alcançado? No capítulo 1, nós vimos que Deus criou o homem à sua imagem para exercer domínio. Nós vimos que Deus quer ter o homem à sua semelhança, parecido com ele. Deus queria que esse homem provasse da árvore da vida para poder exercer autoridade na terra como se fosse o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Muito bem, mas agora, no capítulo 3, vamos mostrar como é que Satanás entrou em cena e provocou a queda do homem. Tá certo? Então, antes que Deus pudesse alcançar o seu propósito, Satanás entrou em cena. Então aconteceu a queda. A queda, nós vamos estudar juntos hoje, está no capítulo 3 de Gênesis, a gente vai ler agora. É um momento muito importante. Você, como pastor, futuro pastor, você tem que ter muito entendimento a respeito da queda, da condição pecaminosa do homem, da condição do homem por causa da sua natureza e da salvação que o Senhor nos oferece, porque nós ensinamos isso. Nós somos pregadores, nós estamos aqui para instruir as pessoas a respeito dessas verdades espirituais. Amém? Esse capítulo, então, tem muito para nos ensinar. Vamos estudar esse capítulo tomando 3 aspectos da tentação e da queda. Primeiro vamos ver a base da tentação. Primeiro vamos ver a base da tentação. Depois vamos ver o processo da tentação. E depois vamos ver as consequências. O que isso produziu. Ok? Isso aqui é muito importante para nós. Porque do mesmo jeito que Eva foi tentada, cada um de nós hoje é tentado também. Cada um de nós hoje podemos também cair. Tá certo? Então, primeiro, qual foi a base da tentação? Então, Satanás agiu levando o homem a duvidar do que Deus disse e do que Deus é. Vamos ler? Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, a base da tentação sempre é essa. O inimigo quer levar o homem a duvidar daquilo que Deus diz e daquilo que Deus é. Como aconteceu isso? Vamos avançar. É importante dizer que a palavra Satanás
significa adversário ou acusador. E a palavra diabo significa sedutor. Tá bom? Essas são duas expressões, na verdade não são nomes, são títulos, que o diabo recebe na palavra de Deus. Satanás e próprio diabo, sedutor. Então qualquer pessoa que age na sedução para tirar alguém do caminho de Deus é um diabo, porque ele é um sedutor. Qualquer um também que atua como acusador, ele é um Satanás. Porque isso são títulos que o diabo recebeu. Se você não quer ter o mesmo título, você precisa também de sair fora daquilo que ele faz, daquilo que ele opera. Vamos avançar. Então, como é que o diabo levou o homem a sair fora do propósito de Deus? Né? Compreendemos que o inimigo nos envolve com as suas tentações, nos seduz para fora do propósito de Deus. Mas como é que ele faz isso? Primeiro, levando o homem a duvidar do que Deus diz. Primeiro passo, então, é levar o homem a duvidar. O que a Bíblia diz? É assim que Deus disse? Não é assim que a conversa começa? No verso 1. É assim que Deus disse? Foi assim que Deus falou? É assim que Deus está dizendo? Qual que é o alvo do diabo? É levar o homem a duvidar da palavra de Deus. Porque a base de toda tentação é a dúvida. Toda tentação tem por base a dúvida. Dúvida sobre o quê? Dúvida sobre a palavra de Deus. Qual que é a base também da vitória? A base da vitória é você permanecer crendo na palavra de Deus. Ok? Mas por que Eva caiu? Justamente porque Satanás levou-a ali no Éden até a distorcer o que Deus havia dito. Deus havia dito para Adão e Eva não comerem, mas a própria Eva chegou a dizer que Deus falou para nem tocar. Distorceu. Por que às vezes as pessoas distorcem a palavra de Deus? Para que elas se sintam justificadas dizendo que a palavra de Deus é penosa e que os mandamentos de Deus são difíceis demais, penosos demais. Então, tenha muito cuidado, não duvide daquilo que Deus diz. Se o Senhor diz que algo mata, é porque mata mesmo. Se o Senhor diz que algo não é bom, é porque não é bom mesmo. Agora, o processo de tentação foi também o mesmo que aconteceu com Jesus lá em Mateus capítulo 4, lá no deserto. Por que Jesus teve que ser tentado por Satanás? Porque do mesmo jeito que o primeiro Adão caiu, o último Adão, ou o segundo Adão, que é Cristo, ele tinha que vencer. Entendeu? E ele venceu como? Pela palavra de Deus. Então, observa lá em Mateus capítulo 4. Para cada coisa que o diabo falava, qual que era a resposta de Jesus? Está escrito. Está escrito. Satanás dizia, você é o filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. O Senhor respondia como? Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu vivo do que está escrito. Está escrito. Aí Satanás então fala para ele, pula daqui de cima, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. O Senhor falou o quê? Está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Depois o diabo levou e mostrou para ele os reinos do mundo e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O Senhor falou o quê? Está escrito. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. O Senhor venceu o diabo através da palavra. Mas não foi simplesmente através da palavra. Foi através do crer na palavra. O permanecer na palavra. O concordar com Deus na palavra. Isso é que é sério. Porque muitos de nós às vezes até falamos, mas no coração não concordamos. Achamos que está errado aquilo. Ontem mesmo, estava aconselhando uma moça depois do culto. E essa moça estava dizendo para mim, pastor, não sei se é a vontade de Deus eu namorar com o rapaz com que eu estou namorando. O irmão pode me dar uma palavra? Eu falei, o rapaz é daqui da igreja? Ela falou, não, ele não é crente. Eu falei, bom, então já tem a palavra de Deus para você. Está lá escrito 2 Coríntios. Não há comunhão entre luz e trevas. Não tem como unir Cristo e o maligno. Então você deve imediatamente acabar com esse seu namoro. Ela falou, mas eu não sinto convicção. Presta atenção, você não tem que sentir coisa alguma. Se a palavra de Deus diz, você não tem que esperar sentir coisa alguma. Apenas crer. Mas o que acontece? O diabo fala na mente o quê? É assim que Deus disse. Não pode casar com o incrédulo. Deus está querendo privar você de alguma coisa. Deus está querendo tirar você a única chance que você tem de se casar com alguém. Deus está querendo que você fique solteiro para o resto da vida. Olha como Deus é cruel com você.
Mas a pessoa fala, não, Deus não é mau, Deus é bom. Bom, então se Deus é bom, então o que está errado é a palavra. Vai ver que os pastores estão interpretando errado a Bíblia. Porque Deus é bom. Se ele é bom, ele não pode falar algo parecido com isso. Mas o que ela não percebe é que o diabo já a levou a duvidar da palavra. Acabou. Não tem mais base para a vitória. Se você não pode dizer está escrito, acabou. Não pode dizer mais nada. Não há mais o que ser dito. Já caiu, já sucumbiu. Foi isso que aconteceu. Você sempre vai estar entre duas palavras. A palavra de Deus e a palavra do diabo. Essa é que é a verdade. Sempre vai ter diante de você duas palavras. E, embora não passem de ilusões, as mentiras do diabo, às vezes, parecem concretas para nós. Esse é que é o problema. O diabo não mente só com palavras, ele mente também com sensações. As mentiras do diabo podem ser sentidas, podem ser percebidas, às vezes podem ser até mesmo vistas, mas é mentira. É mentira. Na verdade, as mentiras do diabo às vezes são concretas. E às vezes as verdades da palavra de Deus nos parecem às vezes tão distantes. Essa é que é a questão. Mas ainda no final das contas, cabe a nós escolher em quem que vamos acreditar. Ou acreditamos em Deus ou acreditamos no diabo. Então a queda começou no momento em que o homem duvidou da palavra de Deus. Os seus problemas todos começam quando você coloca em xeque ou em dúvida a palavra de Deus. Fique com o que está escrito, de maneira simples, com o coração simples. Fique com o que está escrito. Não queira teologizar demais. Não queira ser teólogo demais. Isso é que é o fundamental. Quando você crê e assume como fato, como realidade, aquilo que Deus diz, você não pode ser duvidado. Mas você é derrotado na hora em que você duvida da palavra de Deus. Por isso, é muito importante não só conhecer a palavra, mas também aprender a orar a palavra, confessar a palavra, memorizar a palavra, ouvir a palavra. Isso tudo são coisas muito importantes, porque isso vai te enchendo com ela. E na medida em que você se enche com a palavra, você aprende a concordar com ela. Aí você vai estar firme, firme na rocha, porque você está firmado no que a palavra de Deus diz. Então, mesmo que o nosso sentimento seja contrário, mesmo que a sensação seja diferente, você não vai sucumbir às tentações, porque você fica com a palavra de Deus. Então, antes que Adão e Eva comessem do fruto, eles já haviam cometido um pecado. O pecado de duvidar de Deus. Na verdade, eles só comeram porque duvidaram. Adão e Eva optaram por acreditar na pessoa errada. Por isso que caíram. O que a Eva devia fazer? Eva devia corrigir a serpente. Ela devia corrigir a serpente. Mas em vez disso, o que ela fez? Ela não só concordou, como ainda ajudou a distorcer a palavra de Deus quando acrescentou: e nem tocareis nele. Deus não havia dito isso. Essa ordem não fora dada por Deus. Presta atenção nisso. Muito comum, pessoas ao nosso derredor, ímpios principalmente, mas os crentes fazem isso eventualmente. Eles distorcem a palavra de Deus com a intenção de torná-la indigna de fé. Então, quando você ridiculariza alguma coisa, aquilo não merece credibilidade. Quando você mostra que algumas ordens bíblicas parecem tão absurdas, ela perde seriedade, perde o peso. E aí você fica à vontade para não praticar. Por quê? Duvidou da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que o diabo fez, é assim que Deus disse? Em outras palavras, duvidou daquilo que Deus havia dito. Colocou em xeque o que Deus havia dito. E o que é pior, Eva caiu na conversa. Então, segunda coisa, levou o homem a duvidar do que Deus é. Isso aqui é uma coisa séria. Duvidar do que Deus é. Bom, obviamente Deus é verdadeiro, então já estaria incluído aqui no tópico anterior. Mas eu quero falar de outros aspectos. Em que aspecto Satanás levou o homem a duvidar daquilo que Deus é? Em quais aspectos? Então, primeiro, Satanás lançou dúvidas sobre a bondade de Deus. O que ele disse? Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Em outras palavras, Deus está retendo algo bom de você. Deus não quer te dar todas as bênçãos. Então Satanás quis convencer a Eva de que Deus estava escondendo algo.
estava negando algo de bom para o homem. Então, quando Deus deu aquela ordem, era uma ordem ruim, uma ordem cruel. Ele estava nos privando de algo. Ainda hoje, a mentira é a mesma. O diabo tenta passar para as pessoas que servir a Deus não é bom, que quem serve a Deus está debaixo só de proibição, quem serve a Deus é sempre privado do que é bom na vida, que servir a Deus sempre é algo triste, terrível. Até hoje essa é a ideia. Deus está retendo algo, mas isso é mentira, porque lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, não coloquei aqui esse versículo, mas diz o quê? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção. E se porventura o Senhor nos proíbe de algo, é porque Ele é bom e quer nos livrar do mal. Deus não está retendo coisa alguma. Na verdade, Deus não pode reter nenhuma bênção mesmo, porque Ele próprio é a bênção. Ele nos faz participante de todas elas, porque Ele nos fez participante da vida dEle. Não é verdade? Então, vê, isso é uma mentira que o diabo faz. Mas vamos ser francos. Será que nós também não duvidamos da bondade de Deus? Será que eventualmente não duvidamos da bondade de Deus? Alguns de nós não têm uma ideia que é uma fria cair nas mãos de Deus? Presta atenção. Você vai no médico e o médico fala para você, filho, agora só Deus. O que você fala? Estou morto agora, acabou. Estou na mão de Deus. Se agora é só Deus, então eu não vou ter muita chance. Por quê? Porque no fundo você não acha que Deus de fato seja bom. Imagine uma situação, sempre gosto de falar isso. Você sabe, antigamente, acho que hoje mudou um pouco, mas os missionários quando vinham dos seus campos missionários para as igrejas, trazendo relatório, falavam tanto de coisas ruins, não é verdade? Então eu me lembro, vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que um missionário chega na sua igreja e diga para vocês lá na frente, irmãos, eu estou lá no campo missionário, estou sofrendo privação, estou passando todo tipo de dificuldade. E lá no campo missionário, irmãos, eu vivo só pela fé, não tenho sustento de ninguém. O que você iria falar para o seu vizinho na hora? Fala, mas que é isso? Que fria que esse cara foi cair? Como é que os irmãos mandam o cara viver pela fé? Em outras palavras, depender só de Deus é a pior fria que um homem pode ter. O que as pessoas mais têm medo? É de viver pela fé. Quando alguém fala para você que está vivendo pela fé, qual a conclusão que você tem na hora? Está passando fome, privação, dificuldade. Porque viver pela fé, dependendo de Deus, só vai ter isso na sua cabeça. Porque no fundo você acha que Deus não é bom. Agora, imagina um outro caso. Um missionário, que é missionário, lá na África, chega na porta do seu prédio, aí na sua cidade, uma Mercedes. Prateada, reluzente. Você já acha estranho. Na hora que a pessoa desce, e ela começa a dar o testemunho dela, ela fala, irmãos, Deus é bom e me tem abençoado. E lá no campo missionário, eu quero dizer que eu vivo só pela fé. E aí você pega e vê a Mercedes, você vai falar o quê? Pela fé vivo eu com esse salário que eu ganho. Esse cara está arrumando a confusão. Vê lá se Deus dá Mercedes para alguém. Não é isso que alguns dizem? E até pensam. Quer dizer, Deus não pode dar Mercedes. Deus só dá dificuldade. Deus não é tão bom assim ao ponto de dar essas coisas tão extravagantes. Por que Deus daria coisas assim tão boas? Não, Deus vai te dar aprovação, Deus vai te dar dificuldade, Deus vai te tacar uma doença para você aprender a se quebrantar. Essa é a ideia que você tem. Esse é o problema. A religião nos passa uma ideia de um Deus mau. Porque a religião é aliada do diabo contra Deus. Essa é que é a verdade. Você tem que rejeitar toda a religião na sua vida. E ficar com a palavra de Deus pura e simples. Deus, de fato, é bom. E não está retendo nada de você. Ok? Não está retendo nada de você. Mas o diabo tentou enganar Eva, fazendo parecer que eles estavam perdendo algo. Deus não queria que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus não queria que fossem semelhantes a eles. Olha o que o texto diz. Isso aqui é que é impressionante. Olha o que diz. Verso 5. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus. Olha que interessante. Sereis como Deus. O que o diabo está dizendo aqui? Primeiro, olha, é mentira essa história que vocês são semelhantes a Deus. Você conhece o bem e o mal? Aí talvez Adão e Eva disseram, não sabemos. O que é isso, bem e mal?
Aí o diabo falou, está vendo? Você não conhece o bem e o mal. Agora, Deus conhece. Essa é a prova que você não é semelhante a Deus, coisa nenhuma. Mas Deus diz que você é semelhante a Ele. Mas não é, porque só Ele conhece o bem e o mal. Deus não quer que você come, porque Ele sabe que no dia em que você comer, você vai ser como Ele. Olha a mentira do diabo. Adão e Eva já eram semelhantes, já eram como Deus. Mas o diabo conseguiu convencê-los que não eram. Isso é que é triste. Essa é a grande tentação. É o diabo nos convencer que nós não somos o que de fato somos. Ou o que é pior, nos levar a querer provar que somos. O que aconteceu lá em Mateus, no capítulo 4? A Bíblia fala no final do capítulo 3 que Jesus desceu para ser batizado por João. E quando ele entrou na água, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu como pomba e o Pai falou, este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. No capítulo 4, Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas qual que é a tentação do diabo? O que o diabo diz para Jesus? Vou traduzir para você. Ele chega e diz assim, parece que eu ouvi ali no deserto da Judéia, no Rio Jordão, uma voz dizendo que você é filho de Deus. Você é filho de Deus? Você não parece filho de Deus. Você parece um galileu qualquer. Você parece um nazareno. Você é filho de Deus? Então vem cá. Se você é filho de Deus, prova. Transforma essas pedras em pães. Vê que coisa séria. Jesus tinha duas afirmações diante dele. Ele tinha a afirmação do Pai que falou, você é meu filho. Você é imagem. Você é semelhança. Ou ele tinha a palavra do diabo que diz, você não parece. Você não parece filho de Deus. O filho de Deus, eu acho que estaria muito cheio de riqueza, de poder, de posição. Você não tem nada. Jesus, então, tinha a palavra do diabo dizendo, você não é filho de Deus. E tinha a palavra de Deus dizendo, você é meu filho. A tentação é, vai ou não duvidar da palavra de Deus? Se Jesus tentasse provar alguma coisa, ele estaria duvidando. Mas Jesus ficou apenas com a palavra, não tem que provar nada. Deus falou que eu sou, eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Vê o que é a tentação? Vê que coisa séria. Você vai ser um pastor. Tudo o que você precisa é da palavra de Deus. Mas o diabo vai sempre te levar a duvidar da palavra. Será que você é chamado mesmo? Eu acho que se você fosse chamado, você não teria essa dificuldade. Eu acho que se você tivesse sido chamado por Deus, fosse pastor de verdade, você não teria aquela luta. Você está tendo porque você não é chamado. Você veio porque você quis vir. Deus nunca chamou nada. Ou então ele vai dizer, se você de fato é pastor, prova que você é pastor. Faz alguma coisa, manifesta alguma coisa. E aí os pastores ficam o tempo inteiro angustiados, em dúvida. E por isso nunca avançam. Estão cedendo o quê? A tentação do diabo. Estão colocando em dúvida o que Deus falou. Fique com a palavra de Deus. Adão e Eva já eram imagem e semelhança de Deus. Foram criados assim. Mas o diabo os convenceu de que não eram. E que eles deveriam fazer algo para se tornar. Deveriam comer agora da árvore do conhecimento do bem e do mal, para então ser como Deus. Eles já tinham tudo. Quantos de nós temos sido privados também da bênção de Deus, porque duvidamos da bondade de Deus? Não é verdade? Quantos de nós vivemos acuados, assustados, com temor de passar necessidade? Ou tem aqueles irmãos que no meio da prosperidade ficam angustiados pensando, as coisas estão indo muito bem, estou achando que numa hora dessa Deus puxa o meu tapete para me ensinar alguma coisa. Tem irmãos que ficam o tempo inteiro achando que Deus está premeditando coisas ruins para ele. Mas o Senhor diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais, para vos dar o que vocês precisam, desejam. Então tem muita gente que pensa que servir a Deus é algo ruim, é algo penoso. Tem gente que pensa que servir a Deus é sinônimo de tristeza. Mas quando você se lembra por que Deus criou você, você foi criado para ter comunhão com Ele. A Bíblia nos mostra em muitos lugares que Deus é bom. Deus é bom. Jeremias 29:11. Leia isso em casa. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de vida, pensamentos de paz. Não pensamentos de mal, diz o Senhor. Porque o Senhor quer dar a você o fim que você deseja. Mas quantos de nós temos cedido e acreditado na mentira do diabo que estamos perdendo alguma coisa? Estamos perdendo alguma coisa, no adultério, estamos perdendo alguma coisa ali na prostituição, estamos perdendo alguma coisa ali na droga, na bebida, estamos perdendo a vida. Rapaz, está perdendo a sua vida. Deus está querendo privar você de algo, mas é mentira. Deus é bom, está querendo privar você do sofrimento.
está querendo privar você da morte. Ele quer te dar vida. Segunda coisa que o diabo fez, lançou dúvidas sobre o caráter de Deus. Ou seja, nós temos que entender aqui a sequência. Primeiro, ele levou a duvidar do que Deus diz. Depois, do que Deus é. Dentro do que Deus é, a primeira coisa que o diabo fez foi duvidar de que Deus é bom. Deus é bom, mas tem que duvidar disso. Segunda coisa é duvidar do caráter de Deus. Certamente não morrereis. Não é assim que o texto diz? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore das árvores podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, não tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então presta atenção, Deus diz que morre. Satanás diz, é certo que não morrereis. Em outras palavras, Deus está mentindo. Satanás fez Deus parecer mentiroso, portanto, indigno de confiança. Eva acreditou que se ela desobedecesse, não iria morrer, como Deus tinha falado. Deus falou que morre, mas não morre nada. Bom, qual argumento será que o diabo usou para isso? Eu penso, o texto não diz, estou aqui deduzindo, mas eu penso que ele talvez tenha dito para ela, veja, eu mesmo, eu estou aqui na árvore. Eu acho que a serpente estava lá, enrolada na árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E talvez ele tenha dito para ela, você está vendo, eu estou aqui, eu comi desse fruto e não morri, estou falando com você. Estou aqui bem vivo falando com você, então você não morre também não. E Deus está mentindo, porque senão já estaria morto. Presta atenção, o primeiro pecado, eu falei para você, do homem começou com a incredulidade. Duvidou do que Deus disse. A base de toda queda é isso, duvidar do que Deus disse. Tem gente que é muito corajoso para pecar, esse é um problema. Se tivessem mais temor, não teriam dificuldade para avançar, para vencer o pecado. São corajosos. Presta atenção, se alguém dissesse para você que se bebesse essa água, você morre, você acreditaria. Eu não beberia. E olha, nem foi Deus que disse. Uma pessoa qualquer fala, Paulo, não bebe essa água não, porque essa água, se beber, morre. Eu não beberia. Se chegasse outro dizendo, não, eu já bebi essa água, não morre não, quer ver, eu vou beber ela na sua frente. Aí talvez eu mudasse de ideia. As tentações são muito grandes. Agora, se fosse Deus que dissesse, olha, se beber dessa água, morre. Aí não importa, mesmo que eu encontre alguém que bebeu e estiver vivo, eu vou confiar em Deus. Porque Deus não disse que ia morrer na hora. Eu vou dizer, bom, ele pode ter bebido. Ele não sabe, mas vai morrer daqui a pouco. Em algum momento vai morrer, porque Deus disse. E Deus é verdadeiro. Deus não pode mentir. Tenha muito cuidado quando o inimigo vier para lançar dúvida no seu coração a respeito do caráter de Deus. Terceiro, lançou dúvida a respeito da santidade de Deus. Em outras palavras, o diabo disse que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, seriam como Deus, iriam conhecer o bem e o mal. Então, em outras palavras, o motivo dessa proibição é que Deus não quer concorrência. Ele quer ser Deus sozinho, porque isso mostra que ele é um Deus egoísta. Mas como eu disse, o que Eva não percebia é que ela já era imagem e semelhança de Deus. Já estava ali. Nós também hoje já somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16 diz que o Espírito, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós já somos filhos de Deus. Não temos que provar coisa alguma. Ok? Então, muito bem. Tem um aspecto que eu acho que vale a pena falar para você ainda. Isso está aqui na sua apostila, eu penso. E é algo importante a gente falar. O pecado, ele pode ser de 3 tipos em relação a Deus. Está aí na sua apostila. O primeiro tipo de pecado é o pecado contra o trono de Deus. O que é o pecado contra o trono de Deus? É o pecado de rebeldia. É quando a pessoa não reconhece que Deus é Deus. Ela diz, Deus não é Deus. Essa rebeldia é querer tomar o lugar de Deus. Quando existe o pecado de rebeldia, Deus age rapidamente. Você pode ver isso na Bíblia, com Nadab e Abiú, Lúcifer, não é? Com
Datã, Coré e Abirão, perdão, mencionei o nome errado. Datã, Coré e Abirão foram rebeldes, a terra se abriu e os comeu vivo. Deus é muito duro com a rebeldia, porque atinge o trono de Deus, trono de autoridade. O segundo tipo de pecado é o pecado contra a santidade de Deus. Deus é um Deus santo. Então, todo pecado é um ato de imoralidade e atinge a Deus na sua santidade. Isso é muito grave, mas normalmente Deus é paciente. Por isso, às vezes, você vê pessoas que estão no pecado por meses, até anos, e Deus parece que demora em tratar. Mas em um momento Deus corrige. Mas Deus é mais paciente. Agora, o terceiro tipo de pecado é o pecado contra o caráter de Deus. O que é o pecado contra o caráter de Deus? É chamar Deus de mentiroso. Chamar Deus de mentiroso. Pastor, mas quem é que chama Deus de mentiroso? Você chama Deus de mentiroso quando você duvida do que ele diz. Todo pecado de incredulidade é um pecado contra o caráter de Deus. Se Deus diz que vai fazer e você duvida, você está chamando Deus de mentiroso. Está dizendo, não, Deus está falando, mas não sei se é digno de confiança. O incrédulo chama Deus de mentiroso. Por isso, preste atenção, esse é o único pecado que leva o homem para o inferno. Jesus disse que a condenação é essa, que as pessoas não creram nele como filho de Deus. Naquele dia, o único pecado que vai levar as pessoas à condenação é que elas simplesmente não creram na palavra de Deus, não creram no Filho de Deus. Isso é chamar Deus de mentiroso. Ok? Bom, essa foi a base da tentação. Então lembra, eu falei para você que nós vamos ver a base da tentação que nós vimos agora. Ok? Agora vamos ver o processo da tentação. Como que a tentação aconteceu? Qual foi o processo? Bom, a primeira coisa que tem que entender é o seguinte. Existe uma maneira como Deus age e a maneira como o diabo age. A maneira como o diabo age é sempre de fora para dentro. A maneira como Deus age é sempre de dentro para fora. Em outras palavras, lembra? O homem é espírito, alma e corpo. Ok? O corpo é a parte externa, o espírito é a parte mais interna. Deus habita no nosso espírito. Então, tudo que Deus faz é a partir do espírito, para atingir a alma. Mas o diabo sempre está do lado de fora. E ele, então, através dos sentidos do corpo, ele tenta atingir o nosso alma e o nosso espírito, de fora para dentro. Então, aqui você tem uma maneira fácil de você distinguir entre obra de Deus e obra do diabo. Então, foi assim que aconteceu com Eva. O que aconteceu? Qual foi o processo? Olha o que diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Depois diz que ela era agradável aos olhos. Depois diz que ela era desejável para dar entendimento. Então, você vê que foi tudo de fora. Foi chamando a atenção, com coisa agradável aos olhos e com desejo de dar entendimento. Isso é algo muito sério. É a maneira como acontece a tentação. Então, em Mateus 4, a gente vê que o processo aconteceu na mesma ordem. Ou seja, a maneira como o diabo agiu com Eva, ele agiu com Jesus e age conosco hoje também. Então ele começou com o quê? Com o pão. Né? Tentação pelo pão, não foi isso? Tentação pelo pão é o quê? Bom para se comer. Ok? Depois, tentar pular do pináculo é o quê? Um show para os olhos. Mas quando ele mostrou o desejo, ou aos reinos do mundo, aquilo era o desejo da glória. Isso é algo muito sério. Então você vê que a essência é a mesma. É por isso também que se você ler lá em 1 João, capítulo 2, verso 16, você vai entender o quê? Porque o texto diz o quê? Eu não coloquei aqui o texto, mas os irmãos conhecem, sabem de cor. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E essas coisas não procedem do Pai. João diz então que tem três coisas. Primeiro, tem a concupiscência da carne, né? Depois tem a concupiscência dos olhos e depois a soberba da vida. O diabo vai tocar os olhos, aliás, ele vai atrair a atenção através dos olhos, isso é carne. Depois, aliás, da carne, né? O desejo da carne. Depois ele vai entrar na alma, transformar isso num desejo, e por fim vai entrar no espírito, produzindo soberba da vida. Essa é a sequência que está aqui. Agora tem uma maneira mais simples
de você entender. Eu vou mostrar para você uma maneira fácil de você compreender como é que é o processo da tentação. Isso nos permite vencer a tentação, mas também nos livra de um erro muito comum. Muitas pessoas confundem tentação com pecado. Presta atenção, ser tentado não é pecado. Você não pecou ainda porque está com vontade de pecar. O que as pessoas dizem? Ah, já que eu estou com vontade de beber essa água, então vou beber logo de uma vez. Presta atenção. Ser tentado, ficar com desejo de tomar água, não é pecado. Pecado é tomá-la. No lugar da água, põe qualquer coisa pecaminosa. Me entenda, é uma ilustração. Muito bem. Como é que funciona? Como é que o diabo faz? Qual que é o processo da tentação? Primeira coisa que o diabo faz é despertar uma atenção. Chamar a sua atenção. Então, o inimigo vem e começa a colocar perto de você alguma coisa que desperta a sua atenção. Vamos imaginar uma situação bem prática. Vamos imaginar que o Senhor disse que é pecado comer pizza. Então, vamos supor que a lei de Deus diz, não comerás pizza, porque no dia em que comer pizza, você morre. Muito bem. Isso é o que o Senhor diz. É só uma ilustração. Graças a Deus não é pecado comer pizza. Mas imagina então, o que o diabo vai fazer para levar você a comer a pizza? Primeiro, o diabo vai colocar uma pizza perto de você. Para quê? Para despertar a sua atenção. Você nunca vai cair ou nunca vai ceder a algo que você não está atento, nem percebeu que está ali. Então a primeira coisa que o diabo tem que fazer é colocar algo para chamar a sua atenção, para que você possa perceber. Então ele põe a pizza ali, para chamar a atenção. E como é que ele chama a atenção? Através da aparência da pizza. Então você vê aquele queijo, a pizza napolitana, você vê aquele queijo derretendo dos lados, aquele tomate vermelho no centro, o orégano misturado com aquilo ali, e produz um aroma. Você está andando como quem não quer nada, você sente um cheiro. Fala, que cheiro é esse? Isso é pizza? Percebe? Até agora você não pecou. O diabo apenas chamou sua atenção. Uma vez que ele chama a sua atenção, se você não cortar aqui, vai acontecer uma segunda coisa. Vai despertar um instinto em você. Qual que é o instinto? Eu não sei quanto é você, mas quando eu vejo uma pizza dessa, com queijo derretendo, e aquele cheiro de orégano, o que acontece? Uma glândula aqui debaixo da minha orelha, ela começa a liberar uma quantidade enorme de saliva. O que isso foi? Despertou um instinto no corpo. Esse instinto foi Deus que fez. É um instinto físico. Ele ainda não é pecado. O fato de me dar água na boca ainda não é pecado. Só mostrou que eu sou gente. O instinto, portanto, é algo natural. E, na verdade, ele é algo até involuntário. Nem tem controle. Eu não consigo controlar isso. Eu não sei quanto é você, mas às vezes, dependendo da comida, a saliva até pula para fora. Já teve situação constrangedora de você ver uma coisa gostosa e a saliva até pular assim? Pois é, isso é algo involuntário. Está ligado com o nosso corpo. Deus colocou instintos no nosso corpo. Que instintos são esses? Sobrevivência, como comer, dormir, o próprio sexo, é algo instintivo. Mas isso não é pecado. Mas o nosso corpo foi despertado. E se nós não cortarmos a ação do inimigo aqui, nós então não vamos ter como vencer a tentação. Por quê? Porque esse instinto rapidamente pode se transformar em outra coisa. Que coisa? Desejo. Aí vem o terceiro estágio, que é despertar o desejo. Aqui virou tentação mesmo. Então, olha como é que acontece. Você está vindo, o diabo colocou a pizza aqui, você está passando, não está nem pensando em pizza. De repente, meu Deus, o que é aquilo? Você viu, né? Percebe? A boca, o cheiro chamou sua atenção. Segundo, uma vez que você não cortou, o chamar essa atenção desperta o instinto em você. Sua boca enche de água. Se você não cortar ainda, aí vira desejo. O desejo é um ato específico. Isso é que vai tornando a tentação algo irresistível, porque toda tentação está relacionada com o desejo. Ok? Esse desejo é que é sério. Pastor, qual que é a diferença entre instinto e desejo? É que o instinto é voluntário. O desejo já tem algo que você alimenta. Vou te explicar isso melhor. Por exemplo, instinto, por exemplo, é fome. Eu quero comer. Mas o instinto me leva a comer qualquer coisa. Eu posso qualquer pão com água, resolve. Mas o desejo é,
eu quero aquela pizza. E tem que ser aquela. Ou nem outra pizza serve. Tem que ser aquela. Não, mas eu faço igualzinho para você aqui, Napoli. Não, não quero essa, eu quero é aquela. Porque o desejo se torna específico. Entende? E aí, quando vira desejo, aí você está a um beiço de pulga para cair no pecado. A distância é muito pequena. Portanto, você tem que cortar no começo as coisas. Mas ainda assim, até aqui, não posso dizer que de fato é pecado. Só é pecado quando vai para o quarto estágio. É quando o diabo consegue acionar a intenção da vontade. Quando a vontade entra em cena, aí é um problema. Porque aí houve intenção. O que diz lá em Mateus 5, verso 28? Abre lá a sua Bíblia. Mateus 5, verso 28. Esse versículo é um versículo extremamente conhecido, mas eu faço questão de ler com você. Diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Presta atenção, só é pecado quando vira intenção. Só é pecado quando vira intenção. Então vamos imaginar a situação aqui. A pizza está aqui. O diabo chamou minha atenção. Eu senti o cheiro, eu vi a pizza. Quando eu olhei a pizza, o instinto em mim foi despertado. Minha boca encheu de água. E aí me deu vontade. Eu quero essa pizza. É o desejo. E aí eu falei, sabe uma coisa? Já que eu estou querendo mesmo, vou comer essa pizza. Na hora que eu saí do meu lugar, em direção à pizza, aí, vamos imaginar, o pastor está vindo de lá. Aí na hora que eu vou pegar a pizza, eu vejo o pastor e falo, oh, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? E aí eu não pego. Eu pergunto para você, eu já pequei? Pecou. Por quê? Porque teve a intenção de pecar. Para Deus já pecou. Aí você vai dizer assim, pastor, então já que eu pequei mesmo, eu vou me lambuzar com essa pizza. Não é bem assim, não. É que alguém criou um pensamento muito equivocado de que para Deus não faz diferença entre querer e fazer. Presta atenção. Há consequências diferentes. Uma coisa é eu querer matar alguém. Outra coisa é eu matar mesmo. Não são a mesma coisa. Tá, tudo bem. Teve a intenção de matar? Já pecou. É verdade, pecou. Mas o que você acha? Diante de Deus, o que é mais grave? Ter a intenção, mas não fazer? Ou fazer? Então tenha muito cuidado com isso. Não vá às últimas consequências com o pecado. Tudo bem, você reconhece que pecou? Ajoelha e arrepende, muda de vida. Mas não resolva se lambuzar com o pecado confiado nesse argumento mentiroso. Entende? As consequências são muito diferentes para quem teve a intenção, mas não fez. E para aquele que teve a intenção e concluiu o ato. As consequências vão ser muito diferentes. Tanto aqui, quanto no dia do julgamento diante de Deus. Portanto, tenha muito cuidado. Rejeita a tentação no começo dela. É no princípio que tem que ser cortada. Se você cortar no começo, você tem vitória. Mas o problema é que alguns, no meio da tentação, concluem que já pecaram. Só porque estão sendo tentados. Não confunda a tentação com a queda. Ser tentado, todo mundo pode ser. Ser tentado é você ter desejos. Entende? Mas alguns, só pelo fato de ter o desejo, já acham que pecou. Não pecou ainda não. Você ainda pode vencer. E essa é a vitória. Porque quem não sente tentação nenhuma, venceu o quê, na verdade? Entendeu o que eu estou dizendo? Vamos imaginar. Eu não gosto de bolo de chocolate. Você sabe? Não gosto de bolo de chocolate. Aí eu vejo um bolo de chocolate, aquele cheiro. É só uma ilustração. Eu gosto de bolo de chocolate. Mas supondo que eu não goste. Aquele cheiro vai me dar aversão, porque eu não gosto. Aí você fala, eu tenho vitória, porque eu não gosto daquilo. Presta atenção, a vitória é eu ser atraído pelo bolo de chocolate, é eu ficar fascinado com o bolo de chocolate, ainda assim dizer não. Porque o Senhor falou que é não. Isso é que é vitória. Tá bom? Então, ser tentado é uma evidência de que você está vivo. Tá bom? Mas nem por isso você tem que cair. Podemos avançar e vencer. E o terceiro aspecto que eu quero ver com você. Então, primeiro nós vimos foi a base da tentação. Depois vimos o processo da tentação. E agora vamos ver as consequências. Quais foram as consequências da queda? Bom, de maneira bem simples, a consequência geral da queda foi que o homem tornou-se
um pecador. O homem tornou-se um pecador. O que significa isso? Que o homem agora já nasce com uma natureza dentro dele que o leva ao pecado. O homem não se torna pecador no primeiro dia que ele peca. Não. No primeiro dia que ele peca, ele só inaugurou. Foi o primeiro frutinho que nasceu. Mas a árvore já é árvore desde quando nasce. Presta atenção. Você pega uma mangueira. A mangueira está pequena. Não gerou nenhuma manga ainda. Ela é mangueira? Sim, a natureza dela é de manga, de mangueira. No dia que a primeira manga nascer, ela só mostrou o que ela é. Mas ela já nasceu assim. Assim é o homem. O homem é uma árvore de pecado, é um pecadeiro. Enquanto é pequenininho, não deu fruto ainda. Mas na hora certa, vai brotar um monte de pecado, tudo quanto é lado. Porque ele já nasce assim. Então a primeira consequência foi que o homem ganhou uma natureza maligna. Uma natureza da serpente. Então, Deus criou o homem e colocou a árvore da vida no meio do jardim. Por quê? O que Deus queria? É que o homem comesse da árvore da vida e recebesse a sua natureza divina. Mas antes que o homem comesse da árvore da vida, Satanás entrou em cena e injetou no homem a sua natureza serpentina. De tal maneira que agora, em vez de ter a vida de Deus, o homem ganhou a vida da serpente, o veneno da serpente. Tornou-se então filho do diabo. Por isso todos os homens nascem filho do diabo, filho das trevas. Para se tornar filho de Deus, tem que morrer e nascer de novo. Isso acontece na cruz, vamos estudar isso juntos depois, na palavra de Deus, lá em Romanos. Você vai morrer e nascer de novo. Quando você morre e nasce de novo, então você está ganhando uma nova natureza, a natureza de Deus, que você não tinha. E a natureza da serpente vai ter que ser removida da sua vida. Romanos 5,19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, nós não nos tornamos pecadores no dia em que pecamos. Nós já somos pecadores desde o nascimento, desde a concepção. O ato do pecado é apenas a evidência daquilo que nós somos. Só podemos ainda ver as consequências da queda em relação a alguns aspectos. Primeiro, em relação às partes do homem. Você sabe, o homem é formado de corpo, alma e espírito. O pecado afetou o homem em todos esses níveis. No corpo, o que aconteceu? A Bíblia fala que o corpo tornou-se carne. O que Paulo diz em Romanos 7,17? Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita em mim. Onde é que o pecado habita? Na minha carne. O corpo tornou-se então carne. Quando ele cede ao pecado, ele é carne. O corpo foi criado santo, totalmente santo. Mas agora foi contaminado pelo veneno da serpente e então o nosso corpo tornou-se carne. E agora é aliado do diabo contra Deus, que está no nosso espírito. Por isso, quando o Senhor voltar, nós ganharemos um corpo novo, glorificado. Em relação à alma, o homem tornou-se o quê? O ego. O homem tornou-se egocêntrico. Então o homem tornou-se independente de Deus. Lembra? A árvore do conhecimento do bem e do mal produz independência. Então esse homem tornou-se independente de Deus e recebeu algo do diabo dentro de si. Eu gosto muito dessa ilustração. Uma mãe proíbe o filho de beber certa substância venenosa. A criança desobedece. A desobediência é ruim, é pecado, mas tem algo pior do que a desobediência. É que agora a criança está envenenada. Houve desobediência, mas houve algo pior. O veneno agora entrou dentro do homem. O que diz lá em 2 Timóteo 3, verso 2? Pois os homens serão egoístas. E o que vem depois é só sinônimo disso. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa é a descrição da alma do homem caído. Efésios 4,17 diz, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Isso aconteceu com a alma. E o espírito do homem? O que aconteceu com ele?
Lembra? Corpo, alma e espírito. O corpo tornou-se carne, a alma tornou-se ego e o espírito do homem. O espírito do homem morreu para Deus. O espírito do homem morreu para Deus. Quando Deus disse que se o homem comesse, morreria, a morte não foi instantânea. Mas naquele momento, o espírito do homem morreu para Deus. Mas lembra de uma coisa, morte não é o mesmo que aniquilação. Morte é separação. Alguém que já morreu não deixou de existir, ele continua existindo. Só que nós não temos mais contato com ele, está separado de nós. Quando o homem morreu, ele também não deixou de existir. Mas ele tornou-se agora o quê? Separado de Deus. Isso foi a pior consequência, porque agora o seu espírito estava separado de Deus. Lembra, eu falei que o espírito é como aquele rádio que sintoniza Deus, mas agora, por causa do pecado, da queda, esse rádio está quebrado. O homem não consegue mais ter comunhão com Deus. Morreu. Efésios 2:1 diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem está morto no pecado. Mas Jesus agora vem para nos dar vida. Bom, segunda coisa, consequência da queda em relação a Deus, o homem e Satanás. Bom, em relação a Deus agora há separação e condenação. Romanos 5:12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo mundo a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E agora estão debaixo de condenação. Em relação a si mesmo, o pecado produziu o quê? Culpa, sensação de angústia. 1 João 3:20 diz, se o nosso coração nos acusar, lembra que Deus é maior do que o nosso coração. Então, se o seu coração acusa e condena você, imagina Deus. É isso que está dizendo. E por fim, em relação ao diabo. Em relação ao diabo, o homem agora vive debaixo de escravidão e de acusação. João 8:34 diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O homem foi criado livre, mas se vendeu como escravo do diabo quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás agora, depois de seduzir o homem e levá-lo à queda, agora escraviza e oprime esse homem. O homem agora precisa ser redimido. O homem agora precisa de ser salvo. Ok? Mas lembra, o propósito de Deus original não era salvar o homem, porque a queda não era o plano de Deus. Mas hoje, para que o homem possa cumprir o propósito de Deus, primeiro ele precisa de ser salvo. Então, primeiro pregamos a salvação, para que o homem possa ter sua posição restaurada. E depois, quando ele receber a vida de Deus, a natureza de Deus, ele agora pode então avançar nesse caminho e cumprir o propósito de Deus nos dias da nossa geração. Amém? Então você vê muita coisa envolvida aqui nesse texto tão pequeno da palavra de Deus. Eu sei que você pode estar assustado pensando, puxa vida, nesse ritmo aqui, nós vamos estudar Gênesis em quanto tempo? É porque nos 3 primeiros capítulos nós temos muitas sementes da palavra de Deus semeadas. Então estamos indo bem devagar. Mas depois vamos estudar grandes blocos do livro de uma só vez. Então não vai ser versículo por versículo. Pode ficar em paz com relação a isso. Mas ainda assim, leia o livro de Gênesis. Ok? Leia vários capítulos por dia, leia novamente, estamos indo devagar agora, mas familiarize-se com o livro, com a palavra de Deus, para que quando nós formos ministrar, você já esteja sabendo de antemão, e então a palavra possa produzir muito mais riqueza na sua vida. Amém? Deus possa abençoar você.